Eu conheço um monte de gente que não tem faculdade e aí me dão exemplos como Steve Jobs, né? Se você passar na Universidade de Harvard, você não precisa estudar. Você precisa passar lá. Tudo começa pela imagem. Se eu for trabalhar de tênis, camiseta e o moletom da Mini, mesmo que você tenha muito conhecimento, isso mesmo aí que você vai tenha atrapalhar, conhecimento. né? Com certeza, é a imagem, gente. E sei que vai ter um monte de gente aqui criticando, vai ter gente falando assim que conhece pessoas que tá de terno e que não sabe nada. É verdade, mas aquele que tá de terno chega em lugares que muitas vezes quem tá de moletom não chega. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro aqui. Nós estamos muito felizes porque hoje é na nossa casa que a Erika Belon está para gravar o Cérebro do Negócio. Erika, seja bem-vinda ao nosso espaço, mas a seu podcast. Mamba, muito obrigada. É sempre um prazer estar com você. E hoje, casa nova, hein? Casa nova. E esse podcast promete, hein, Mamba? Será? Será? Você teve um dia, você falou um dia agitado, um dia pesado, então... Hoje foi um dia, assim, olha, muito agitado. E eu gosto quando o dia é agitado, porque parece que me dá mais gás ainda, pra falar a verdade. Aí, quando você tem que falar sobre tópicos como esse aqui, a cobra pega. Fogo no parquinho. É isso mesmo. Bora lá. Vamos lá. Qual a diferença entre analista de RH e gerente de RH? Olha, adoro falar sobre isso, Mamba. Sabe por quê? Eu tenho visitado muitas empresas a título de consultoria e a maior dificuldade que nós temos dentro da área da consultoria é exatamente a performance de quem está dentro da área de recursos humanos. E a principal diferença do analista para o gerente é que o analista tem a capacidade de planejamento, tem a capacidade de análise, de apoio, mas o gerente tem a capacidade de tomada de decisão. Então esse é o primeiro ponto que a gente vê dentro da área de recursos humanos e que muitas vezes não acontece. Isso aí significa que não todo analista pode virar gerente. Todo analista ele pode se tornar um gerente, desde que ele faça a carreira correta. E qual seria? As pessoas têm muita dificuldade de ter uma estabilidade na carreira. Então, dentro da área de analista, nós temos 3 estágios. Então, nós temos o analista júnior, que ele só tem a capacidade de apoiar, auxiliar. O analista pleno, que ele auxilia, analisa e planeja. E o analista sênior, que auxilia, analisa, planeja e decide. Tanto que o pleno, ele já está com um pezinho lá na gerência. A gerência já sai a questão do apoio das funções técnicas. Ele vai apoiar muito mais no desenvolvimento das pessoas, mas ele está com foco total na tomada de decisão. Existe um termo que, quando a gente conversa sobre neurociência, sobre desenvolvimento pessoal, que é o mindset. Sim. Aquela programação da nossa mente. Sim. Como isso deve ser trabalhado para quem acha que não consegue? Né? Eu sou analista e eu vou ficar como analista. Como funciona esse trabalho mental? Bom, primeiro que existe uma cultura dentro das empresas de chamar a pessoa que trabalha na área de recursos humanos, o profissional, de a menina do RH ou o menino do RH. Isto é um modelo mental que nasce de uma cultura que é implementada. E eu vejo também que a própria profissional ou o próprio profissional da área de recursos humanos se acostuma com esse termo, a ponto de a gente ter perfis no Instagram, perfis no TikTok, da própria pessoa se colocando nessa posição de a menina do RH. Geralmente, ninguém vai dar muito ouvidos para o que a menina fala, mas vamos dar ouvidos para o que a executiva do RH fala. E essa mudança de modelo mental, ela é importante. E isso tem que ser construído quando você me pergunta como fazer uma carreira, sair de analista e ir para gerente, começa exatamente no modelo mental. Então, eu preciso frequentar lugares onde as executivas de RH se encontram e não as meninas do DP ou as meninas do RH, que a gente sabe que o ambiente transforma muito as pessoas. Né? Se eu quero me tornar uma gerente de RH, um gerente, eu já tenho que me comportar como sendo um gerente. E eu vou treinando meu cérebro para isso. Quando a gente age de uma forma diferente ao lugar em que ele está. Por exemplo, eu sou analista e eu começo a atuar como gerente. Sim.
onde está aquele fio bem fino da arrogância no meio? Porque quando eu me coloco numa posição de aprendiz, a arrogância não existe. Eu falo que a maior característica que eu vejo pelos profissionais que conseguiram chegar em cargos de sucesso, eles tinham uma habilidade, que é o coração ensinável. Quando você tem o coração ensinável, ninguém para você. Agora, quando você já é um analista e se comporta, não é um gerente ainda está na posição de analista, mas se comporta com aquela arrogância, dificilmente chegará na gerência. Porque a arrogância tem a ver com falta de conhecimento, Sim, né? é Quem é bíblico. arrogante não sabe, né? Não sabe, é bíblico, né? A arrogância precede a ruína, né? Exatamente. Aquelas inseguranças que você como líder, agora vamos falar com os líderes. Certo. Você sabe que aquela pessoa que está desempenhando um cargo, ela é boa, ela tem todo o perfil para chegar, mas ela está muito insegura. Como líder, como você tem que lidar com essas inseguranças? A falta de segurança, Amamba, está muito atrelada com a falta de conhecimento. Então, tudo aquilo que eu não conheço, eu tenho um pé atrás. Não tem como ser líder se você não se capacitar. E eu preciso enxergar dentro do meio em que eu estou atuando quais são as habilidades que eu não tenho para que eu possa vir a me desenvolver e até desenvolver o meu time. Então, a insegurança, ela está relacionada com a falta de conhecimento. Porque é a mesma coisa falar em público. Eu vejo muita gente me procurar, eu preciso fazer um curso de oratória. Você aplica esse curso? 90% das pessoas que têm medo de falar em público, na verdade, elas não têm repertório. Então, é como se o cérebro abrisse uma caixa, fosse procurar o que vai falar lá dentro, não tem o que falar, aí automaticamente vem as reações fisiológicas. Vai aumentar a minha adrenalina, vai aumentar a minha ansiedade. E isso faz com que eu acredite que eu não tenho essa predisposição de falar em público, mas não é verdade. Porque se eu pedir para você contar a sua história, você vai contar a sua história rapidamente. A gente vê isso no mundo da comunicação muito, né? Pessoas que chegam e ficam travadas na frente da câmera, ou pelo menos chegam achando que vão ficar. Sim. Mas quando elas percebem que aquilo que elas vão falar é aquilo que elas dominam, sim, pronto. Ninguém fica mais travado. Né? Exatamente isso. E no contexto da liderança é a mesma coisa. Então, a falta de habilidade hoje que eu vejo dos líderes da insegurança está exatamente relacionada com as habilidades que eles não têm para ocupar o cargo que eles ocupam. A liderança, a atitude de liderança, está atrelada ao cargo? Ou eu sou líder porque eu sou gerente? Não, de forma alguma. Tem muitas pessoas que têm o comportamento de liderança sem ser líderes. Muitos departamentos que têm o verdadeiro gerente ali, tem o cargo de gerência, mas as pessoas não seguem o gerente, acaba seguindo o vendedor. Porque o vendedor acaba sendo muito mais líder do que o próprio gerente. Porque liderança é postura, não é cargo. Como devo me preparar, eu como estudante de RH ou como um analista júnior de RH, para poder liderar equipes, para poder ter aquela capacidade de líder? A primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma avaliação de performance para que a gente possa identificar o nível da sua liderança hoje enquanto analista. A partir dali, a gente vai estruturar a descrição de cargos do gerente da área e entender as habilidades que o gerente não tem para construir um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, a partir dessas habilidades que esse futuro líder não tem. Então, sim, você começa a construir uma carreira de sucesso. O que for de diferente disso é acerto e erro, acerto e erro. Porque aqui no Brasil tem uma péssima atitude. A pessoa é extremamente excelente na parte técnica, então tiram ela do técnico e colocam ela para gerir pessoas. E gerenciar pessoas, gerir pessoas, ser um gestor de pessoas não tem absolutamente nada a ver com a sua competência técnica. É claro que se você souber tecnicamente o que os seus funcionários ali, o seu time faz, já é grande coisa. Mas só saber tecnicamente não é suficiente para você liderar pessoas. Essas atitudes de poder ter maior confiança, de poder ter maior vontade de fazer as coisas, podem ser aprendidas ou é uma característica de cada uma das pessoas? Existem aqueles testes comportamentais, né? Mas posso aprender a ser líder? Você pode aprender a ser líder, sim. E eu não posso descartar que existem perfis comportamentais, como, por exemplo, o dominante, né? Quando a gente vai explicar perfil comportamental, não é só uma escolha.
Escolho a partir de hoje ser líder. Vou fazer um curso de liderança e saio do curso me tornando líder. Isso não é verdade. Então, nós temos, por exemplo, o perfil de liderança, que é uma liderança inata. A pessoa já nasce com esse perfil de liderança. Mas isso não significa que outros perfis não possam desenvolver habilidades de liderança. Serão mais dolorosos nesse desenvolvimento, sem sombra de dúvida. Por isso que quando nós estruturamos um organograma de uma empresa, a gente sempre ressalta que as habilidades de liderança, quem está no cargo da liderança, se ele tiver um perfil mais dominante, influente, executor, comunicador, ele vai, com certeza, ter uma gestão com muito mais facilidade, porque um profissional desse perfil, ele não tem dificuldade de demitir, ele não tem dificuldade em advertir, ele não tem dificuldade de falar, ele não tem dificuldade de se posicionar. Então, a liderança, o cargo acaba sendo mais leve. Quando você coloca, por exemplo, um profissional mais comunicador, que o foco dele não está no resultado, mas em fazer amigos, ele sofre muito mais na liderança. Esse sofrimento de enfrentar uma pressão muito grande tem muito a ver com muitas pessoas que terminam desistindo no meio do caminho, né? Porque elas não conseguem. Sim. Entra aí a inteligência emocional? Entra não só a inteligência emocional, mas a expertise, a capacidade, a competência. Porque uma coisa sou eu dominar emocionalmente as minhas emoções ali, frente a uma demissão que eu preciso fazer. Isso é uma coisa. Agora, ter a competência para conduzir uma demissão, que seja muitas vezes demissões estratégicas, onde elas já foram definidas há 1 ou 2 anos lá atrás, porque nós trabalhamos muito com executivos, e tem executivos que a demissão deles já foi articulada há 1, 2 anos atrás. Então, fazer essa demissão totalmente estratégica, não necessariamente a inteligência emocional é suficiente. Eu preciso ter competência para olhar o cenário, tirar aquela pessoa, colocar outra pessoa e fazer tudo isso com a máxima excelência sem gerar impacto no resultado da empresa. Então, em resumo, não basta só a inteligência emocional. Não. E a base principal está no estudo. Está no estudo, na capacitação. Eu preciso estudar muito, porque a partir do momento que eu decido lidar com pessoas, eu tenho que estudar sobre pessoas. Ah, Érica, mas eu conheço um monte de gente que não tem faculdade. E aí me dão exemplos como Steve Jobs, né? Se você passar na Universidade de Harvard, você não precisa estudar, você precisa passar lá. O problema é que as pessoas não passam na Universidade de Harvard, né? E elas se acham que porque o Steve Jobs, não, mas esse cara, Bill Gates, passou em Harvard. Então, só de você passar em Harvard, eu também acho que daí você não precisa estudar. Mas enquanto você não passar em Harvard, aí você vai precisar estudar. Quando você vai crescendo nessa carreira, né, de analista, passa para gerente, chega um momento que você falou a principal diferença, a tomada de decisão. A tomada de decisão. Posso aprender a tomar uma decisão correta? Pode, desde que esse analista de recursos humanos entenda o que faz uma área de RH. A maioria das pessoas resumem a área de recursos humanos somente no setor de recrutamento e seleção. Eu tenho um curso de formação de analista de recursos humanos, para você ter ideia, são 16 módulos. Dentro de cada módulo, a gente deve ter umas 300 horas aulas de curso lá dentro. Por que isso? Porque o profissional, infelizmente, e eu falo agora com propriedade porque eu dei aula há mais de 15 anos no curso de recursos humanos e também no curso de administração, onde dentro da área de administração eu ministrava as disciplinas de RH. A formação não é estratégica, a formação ela é operacional. E quando ele chega dentro da empresa, o profissional ele vai com essa mentalidade, que RH é o quê? Recrutamento e seleção. Todo mundo resume o RH como recrutamento e seleção, mas não é recrutamento e seleção. A RH ela tem que ser vista como um centro de lucro. É a área que traz lucratividade para o negócio. Esse profissional tem que sentar na mesa com o diretor executivo da empresa e definir o headcount, a quantidade de pessoas que aquela empresa precisa trabalhar para que realmente possa aumentar o faturamento. Enquanto a área de recursos humanos não tiver essa expertise, ela ainda continua sendo uma área operacional. O nome já fala, né? São recursos humanos. Sim. É um trabalho direto com as pessoas Com e as as pessoas. características de cada uma. Sim. Mas tem que ser focado nos resultados para a empresa. Exatamente O que isso. acontece quando o resto não entende que não é pessoal? Então, é muito difícil isso. A gente tem hoje um entrave muito grande aí dentro. Hoje, se você chacoalha a árvore, cai treinador de tudo quanto é lado. E a área de recursos humanos, por não ser estratégica e por não ter o know-how
de avaliar se aquele treinador vai levar a empresa no objetivo que a empresa precisa chegar, que é na visão do negócio, então os treinamentos são todos soltos. E aí, quando entra em conceitos como esse, né, do treinar a pessoa para trazer, ela traz tudo aquilo para o lado pessoal, ela não consegue enxergar, é porque as habilidades não estão sendo bem desenvolvidas dentro da empresa. Quem deveria dar treinamentos para os funcionários, sabe quem que é? É o profissional da área de recursos humanos. Só que ainda enquanto eu sou vista como a menina do RH, vai ser muito difícil para mim, para que eu entre numa sala, por exemplo, e eu tenha... como é que eu posso dizer para você? Eu não queria usar a palavra respeito, mas que eu tenha credibilidade de ensinar, entendeu? Porque eu sou a menina do RH. Entendi. O que o líder vai querer aprender com a menina do RH? Com o menino do RH, percebe? Então, isso precisa mudar. Enquanto isso não mudar, dificilmente a gente vai conseguir colocar pessoas em posições estratégicas e até falando da minha própria empresa aqui. Por que hoje a gente não dá conta de atender todo mundo? Exatamente porque existe uma lacuna gigante dentro da área de recursos humanos e que nós, que somos treinadores e palestrantes, entramos ali. Eu ainda, como trabalho com consultoria, eu faço determinadas perguntas na hora que eu vou ministrar o treinamento. Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual é o estilo de liderança que você quer que eu forme. Porque às vezes eu pergunto isso e o RH não sabe me responder. Eles me ligam, eu preciso de um curso de liderança. Eu falo, tá, mas que tipo de liderança você quer que eu forme dentro da sua empresa? Ela não sabe me responder. Então, vai contratando as pessoas pelo orçamento. Deixa eu ver qual é o palestrante ou o treinador mais barato. E aí eu trago o treinador mais barato para dentro da minha empresa. E aí você já sabe o que vai acontecer. Como é possível para o pessoal que trabalha em RH, que se forma em RH, que entende todas essas dores que você está trazendo aqui, enquanto a interpretação e a valorização do cargo, como eles podem fazer para mudar a cabeça do outro? Porque muitas vezes eu sou visto como um menino de RH, ou uma menina de RH, mas é pelo entorno. Como que eu posso fazer para que esse entorno mude também essa forma? Exatamente. Bom, primeira mudança tem que começar em mim. Já começa no meu vestuário. Se eu vou vestida como uma menina do RH, se eu for trabalhar, talvez até eu seja criticada aqui com o que eu vou falar, mas se eu for trabalhar com a blusa de moletom do Mickey ou da Minnie, vão me chamar de menina do RH. Então, a sua imagem conta? Claro que conta. Pode buscar na internet aí todos os estudos para vocês descobrirem quanto tempo leva para o nosso cérebro colocar, né, dar credibilidade para o outro. São milésimos de segundo. Então, a mudança tem que partir de mim, que trabalho dentro da área de RH. Começa no meu vestuário, começa nas minhas colocações, começa na minha postura, começa na maneira como eu vou tratar a minha liderança, começa na forma como eu trato os meus colaboradores. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem empresas que a gente passa que o centro da fofoca é na área de RH. É lá no RH que começa a fofoca. Aí, como que se a fofoca é na área de RH... Como que a pessoa que trabalha lá vai ter credibilidade para pegar o microfone e treinar um time de liderança? Se lá dentro que começa a fofoca. Poderia ficar aqui, nossa, enumerando para vocês. Tive um caso de uma empresa que eu atendi, muita fofoca dentro da área, mas muita fofoca. Onde era fofoca? Então acontecia, né, as coisas durante o dia dentro da empresa, aí a menina do RH compartilhava tudo o que acontecia dentro da empresa na van que ia embora. Outro caso também, contrataram psicólogos para atender dentro da empresa, aí o psicólogo atendia. O psicólogo não queria ser demitido, compartilhava com a menina do RH o que ele ouvia dentro da sessão. A menina do RH pegava essas informações para poder tomar decisões se mandaria embora as pessoas ou não. Então, eu cheguei em consultorias encontrando esse cenário. Aí, como é que você mantém uma pessoa dessa, né? Você precisa dispensar. Dispensa o psicólogo, que tem zero ética, e que argumentou para mim que ele precisava contar, porque se ele não contasse, ele perdia o emprego. Não adiantou nada, porque perdeu do mesmo jeito. E a menina do RH, porque como é que eu posso ter uma pessoa lá dentro que não sabe lidar com a informação? Então, aqui a gente está tocando esse caso em concreto de cultura também, né? Cultura. A cultura empresarial que vem do líder. Sim, vem do líder, exatamente isso. Vem exatamente da liderança. Então, aí você entra em empresas, as empresas estão doentes. E enquanto eu não tiver ali dentro, trocar menina, porque menina carrega bebê reborn, né? Então, não pode ser, né? Uma pessoa que anda com bebê reborn, ela não pode gerenciar um negócio, né? Então, se eu não trocar isso,
vai continuar sendo a menina do RH para o resto da vida e vai ter que continuar convivendo com centenas de consultorias que existem dentro das empresas. De um tempo para agora, a gente escuta muito falar sobre uma necessidade de diferenciar algo, mas não todo mundo entende a diferença. E eu quero saber de você. Qual a diferença entre ser estratégico e ser só operacional? Olha só, o que significa estratégia? Estratégia significa escolha. A palavra estratégia significa escolha. Então, quando eu sou um RH estratégico, eu sou um RH que tem escolhas. Quando eu sou um RH operacional, eu não tenho escolha. Eu fico somente em cima do processo. E nós sabemos que o processo é extraordinário, só que o processo nos emburrece, né? O processo nos emburrece, a gente sabe disso. O que a gente implanta hoje dentro das empresas é o quê? Uma metodologia exatamente para fazer e estimular com que o RH pense e não viva só em cima de processo. É interessante ver isso aí, porque para virar gerente, para crescer, você tem que começar a mudar a forma de pensar. Sim, sim. Isso é possível, porque muita gente fica e não consegue evoluir mais. Porque não quer se desenvolver. A única maneira que existe de você desenvolver a área estratégica do seu cérebro é estudando. Como que você vai poder ter escolhas se você não tem know-how nem para formar na sua ideia as escolhas? Então tem que estudar. Não é, as pessoas acham que eu vou fazer um curso ali, vou fazer um cursinho. Não, gente, precisa ter um curso robusto para saber discutir, para saber desenvolver PDI. A maior, assim, eu acho que a cereja do bolo da nossa consultoria é a entrega de toda a estruturação do plano de desenvolvimento individual. O que é que nós temos que ensinar para aquelas pessoas para você acelerar o processo de desenvolvimento dela e a empresa vir a dar lucro? Então, enquanto o RH não souber isso, continua sendo operacional. Uma coisa que está me chamando muito a atenção é que a gente fala ou escuta falar de você sobre essa necessidade do RH mudar, do RH ser melhor, do RH ser mais valorizado. O líder, ele está ciente dessa necessidade? Não, não está ciente e é algo que a gente trabalha dentro das empresas e volta no primeiro ponto. O líder não está ciente, por quê? Porque ele não consegue ver a menina do RH como uma executiva do RH. Por quê? Ela se comporta como uma menina, muitas vezes ela se veste como uma menina, o discurso dela é infantilizado, então precisa tirar essa ideia. Eu entro em RH que parece que eu estou entrando numa sala de educação infantil. É tudo infantilizado, até o e-mail é infantil. Então precisa sair desse contexto e entrar para um contexto executivo, senão vai morrer menina do RH, não tem o que fazer. Sem dúvida, as empresas que têm melhores resultados entenderam essa mudança. Entenderam, demitiram essas meninas do RH e contrataram executivas. Ou contrataram executivas para ficar acima das tais meninas de RH. Como é esse processo de transição entre aquele líder que, entendi, eu tenho uma menina de RH e preciso uma executiva de RH. Como é essa transição? Quem que é responsável por essa transição para ter essa mudança no RH? Geralmente é a diretoria administrativa que faz isso ou o próprio dono da empresa que enxerga isso. Porque quando ele cresce muito, por exemplo, os nossos clientes, eles não têm problemas financeiros. Porque as empresas, elas têm algumas faixas, né? Quando você é pequena empresa, você quer... O foco seu está no comercial. Você precisa vender para fazer dinheiro. Aí você vende muito, contrata pessoas para poder fazer a entrega. Esse cliente chega até mim, ele tem dinheiro, mas ele está todo bagunçado, porque a contratação foi toda errada. Então, essa transição, essa escolha desse profissional é exatamente quando a gente entra na nossa consultoria. E a gente faz a avaliação em quem está trabalhando, a gente dá a devolutiva, inclusive, para o gestor, quanto tempo vai levar para aquele profissional que está no RH se desenvolver. A gente avalia o perfil comportamental, vamos entender se é melhor investir no desenvolvimento, se o dono da empresa tem o tempo que ele precisa também para essa pessoa desenvolver, porque acontece muito da pessoa entrar para trabalhar e ela esquece, ela não vai estudar. E aí você pega as empresas, o dono não vai querer quebrar o negócio dele para esperar uma pessoa se desenvolver. Então, infelizmente, eles fazem as trocas. Tem a ver nesse mau entendimento da importância do RH o ramo de atuação das empresas. O que eu quero falar? Uma empresa de engenharia, Sim. ela está mais focada no engenheiro,
no cara da logística, no cara que vai cuidar das máquinas e descuida. Tem a ver isso aí? Tem um preconceito de outras carreiras com o RH? Tem. Eu posso dizer para você que é praticamente em todos os segmentos existe isso. As pessoas não valorizarem a área. Quando eles começam a perceber, quando começam as confusões a acontecer, clima organizacional péssimo, os melhores funcionários pedindo para sair, um nível de fofoca muito grande, muita briga no departamento, ninguém está atento aos processos. Então, quando começa a pegar esses problemas, aí acende a luz. Opa, eu preciso organizar a minha área de gestão. E aí, geralmente, ele contrata um gerente. Esse gerente já entende, na maioria das vezes, que precisa ter uma área de recursos humanos para fazer esse apoio. Por isso, a importância de ter a formação de analista de RH para estar sentado naquela cadeira. Você não vai patinar muito. Porque o que acontece? Voltamos no exemplo da empresa de engenharia. Eu preciso de um engenheiro capacitado para cuidar da área da construção, da área das máquinas, da área dos números, das finanças. Também preciso de alguém para cuidar do RH. Preciso de alguém um parceiro, né? Para cuidar de pessoas, tanto que a área é chamada de partner, né? Eu sou partner do RH, eu sou parceiro, né? Então precisa saber cuidar de gente. E aí resume a área como recrutamento e seleção, ou quando não chama de RH, o DP. E é importante falar isso, que era até para ter comentado no começo do podcast aqui, acabei não falando, o departamento pessoal é somente operacional, cuida de folha, férias, benefícios, né? A parte da operação. Recursos humanos cuida de pessoas. E aí entra de novo a parte estratégica. Né? Colocar a pessoa certa no lugar certo, colocar o perfil certo, alinhado com a descrição do cargo certa. Então, essa mudança, esse jogo, quem tem que fazer é o analista de recursos humanos. Sem dúvida existem ferramentas práticas para tornar isso possível. Sim. Tem algumas? Tem inúmeras ferramentas, os assessments. Quando você tem um bom assessment, mas é importante aqui falar que não é o assessment que te dá resultado. É a competência de quem está fazendo a avaliação do assessment. Você pode ter o melhor assessment, mas se a pessoa que estiver fazendo a devolutiva for rasa de conteúdo, ela fica se apegando em coisas que... Só classificando um perfil. Fulano de tal é dominante, então vamos colocar ele na liderança. E de forma alguma. Existe um cruzamento de perfil aí gigante para a gente poder olhar. E você pode ser líder, mas dentro da liderança, eu consigo te avaliar como uma liderança extremamente alta, muito alta, normal, baixa, muito baixa, extremamente baixa. Então, e toda essa classificação, ela está alinhada com o quê? Com as feridas emocionais daquele profissional. Então, precisa ter conhecimento profundo para fazer avaliação de perfil. Senão, eu fico só na avaliação rasa. A consultoria na área de RH é um mercado muito interessante porque as empresas precisam de alguém de fora. Sim. Às vezes acreditam mais, né? Acontece até nas famílias, né? A gente fala com o filho não escuta, mas o amigo fala, o outro fala e ele escuta. É o mesmo exemplo nas empresas? É o mesmo exemplo. E por que aí volta no ponto de novo, por que geralmente o dono da empresa não escuta a pessoa do RH? Falta de credibilidade e reputação. Entendeu? Ninguém vai te dar muita credibilidade se você não tiver uma postura de quem realmente sabe aquilo que está falando. Por isso que a gente fala, tudo começa pela imagem. Se eu for trabalhar de tênis, camiseta e o moletom da Mini, mesmo que você tenha muito conhecimento, isso aí vai atrapalhar. Mesmo que você tenha conhecimento, né? Com certeza, é a imagem, gente. E sei que vai ter um monte de gente aqui criticando, vai ter gente falando assim que conhece pessoas que tá de terno e que não sabe nada. É verdade, mas aquele que tá de terno chega em lugares que muitas vezes quem tá de moletom não chega. Érica, mas eu conheço a filha da minha vizinha que chegou, tá? Você só conhece ela, você não conhece a grande maioria das pessoas. E é isso que você tem que olhar. É um complemento, né, Érica? Sim. É uma coisa vai da mão com a outra, né? Claro, não tenha sombra de dúvida. E é isso mesmo. O preço do seu produto é definido pela roupa que você veste. E pronto, acabou. Mas o dono do Facebook, ele anda de tênis, tá? Mas o resultado chega antes dele. Você ainda não é dona do Instagram, não é dona do Facebook. Quando você criar um negócio como esse, e mesmo assim, o Mark mudou a imagem dele. Né? Ele teve que mudar a imagem dele. Falando em mudanças, quanto materiais como esse aqui da Érica Belon, o trabalho da Érica Belon, ajuda nesse processo de mudança? Olha, hoje eu falo que os nossos resultados falam por si. A gente está em 5 continentes já,
trabalhando toda essa parte de desenvolvimento, não só de pessoas, mas implantando todas as consultorias. Eu vejo que os próprios resultados, a gente fechou recentemente agora, mais uma parceria, agora no país da África, com 6 países africanos, levando todo o conteúdo lá. Então, o processo realmente, a metodologia altera o comportamento das pessoas e traz resultados extraordinários. Com isso que você acabou de falar, eu tenho que perguntar. Não importa o idioma, então, os problemas são os mesmos. Os problemas são sempre os mesmos. A gente atende 5 continentes. Esse livro já chegou até no Alasca, para você ter ideia. Todo mundo tem problema com recrutamento e seleção. E depois que entra, a pessoa promete uma coisa e entrega outra. Todo mundo tem problema. Não é nenhuma questão necessariamente cultural. Colocou pessoas, vai ter problemas. A gente se encontra aqui nesse espaço para falar daquilo que os líderes precisam escutar. Eu quero te agradecer mais uma vez, porque é sempre uma aula de 30 minutinhos, onde a gente aprende mais que outros, e espero que o pessoal esteja gostando, né? Com certeza, pessoal. E todas as dúvidas que vocês tiverem, comenta aqui que eu passo para responder todas elas para vocês. Muito obrigado, pessoal. Será até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.